Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena. Oi! E o vídeo de hoje, gente, eu vou estar trazendo resenha sobre esse livro A Maldição do Bastardo. Então venha comigo que eu tenho muita coisa pra contar e eu quero contar tudo com detalhes. Mas antes disso, passa a vinheta. Oi, gente, e aí, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena. Oi! E o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre esse livro, que é A Maldição do Bastardo, do Matheus Leone, com a editora Flávio no selo Além, tá? Tem uma faixa de 14 anos, já deixando claro aí, tá, gente? Gente, aqui vai estar contando a história do Tintim, que vive com a mãe dele num bordel, tá? E Tintim é um garoto cheio de sonhos que quer ser um cavaleiro. Esse aqui é um mundo onde tem muito essa pegada de medieval também, um pouquinho de medieval, onde tem cavaleiros, reinos e tudo mais. E nessa questão, Tintim, ele quer se tornar um cavaleiro, só que com o tempo coisas acontecem e ele foge de casa, ele sai de casa, porque apesar da sua mãe ser uma prostituta, né? Ele sonha em se tornar um paladino. Só que aí nesse processo acontece um problema meio que relacionado entre ele e a mãe, e ele vai embora. Só que, gente, ele é uma criança muito pequena. Eu acho que ele deve ter uns 9, 8 anos, por aí, tá? Que eu li tem algum tempinho. E ele é uma criança muito pequena. Imagina uma criança pequena vivendo nas ruas sozinho, sabe? E então, onde o mundo dele era aquele bordel. E aí, nesse processo, ele encontra pessoas que também vai transformando a vida dele, enquanto isso a mãe dele vai procurando ele, né? E, gente, é uma jornada que vai envolver muito sonhos, fantasia, reinos, uma pegada muito sobre estou em busca dos meus sonhos, vou em busca dos meus sonhos, vou em busca da minha vida. É, tem muito drama, tem a questão do drama familiar, tem uma drama envolvida Tintim, relacionada a ele, relacionado à mãe. Não vou soltar spoiler, gente, mas assim, é uma história que carrega muitos segredos. Segredos que eu descobri que eu já tinha adivinhado no metade do livro pro final. Já tinha adivinhado algumas coisas. Não totalmente. Algumas coisas eu fui enganada. Mas ele, ele é uma história também que eu achei muito interessante, que inclusive eu coloquei na minha resenha, que é da mãe do Tintim. Que ela é uma mulher com uma história sofrida, apesar de toda a situação. Ela é uma história também relacionada ao drama sofrido, né? Tem um pouco disso também no drama sofrido da mãe, né? Porque é uma mulher que se envolveu e agora ela vive num bordel e tem que criar seu filho e por aí vai. Tem várias questões relacionadas a isso. E eu vejo ela como uma mulher que ela sofreu muito e é isso, gente. Tá tentando viver. Não justifico certas coisas, como em qualquer questões, mas é uma história que realmente me pegou como mulher nessa parte. E eu achei interessante porque tem muito uma vibe de Peter Pan, porque eu olho o Tintim e eu imagino Peter Pan, gente. Aquele menino sonhador, sabe? E o interessante é que tem muita questão de laços familiares. Você olha a capa, você não imagina, pô, não tem drama familiar, mas tem. A capa me enganou. Quando eu peguei para ler o livro, a capa já, eu achei, pô, é uma história de fantasia de uma criança. E é isso. Pô, eu achei assim, é meio que um RPG, sabe? Um RPG de uma criança, uma vibe de RPG criança. Mas não, é,
é muito mais intenso, sabe? Muito mais envolvente, porque tem trama familiar, tem rei, tem reinos, tem um rei que vai... Esse rei vai envolver na história bem bastante até. E, gente, eu gostei. É um livro que eu li não demorou muito. Ele, na verdade, tem 393 páginas, tá? E o rei Ferdinando, ele tem uma certa importância, a história toda tem uma importância, o reino, os paladinos. E, gente, é isso, é um livro que você vai ler, vai se surpreender e vai ficar marcante na tua vida. E eu não esperava, a real que eu não esperava que esse livro ia me chamar a atenção. De verdade. Eu favoritei porque, gente, me deu uma nostalgia da minha infância, sabe? Também. Uma nostalgia de Peter Pan, uma nostalgia de... sobre essa questão de... muita vibe medieval de reino, de castelo, de rei, de cavaleiro, que é paladino, tudo isso, sabe? E ainda me fez entender um lado meu, aonde eu pude me identificar como mulher. E, gente, o autor, ele conseguiu me surpreender. Então eu indico, se vocês quiserem adquirir, ele tá lá na editora Flive, né, no site da editora, e tem a versão KU, tá? Se vocês quiserem ler da versão Kindle Unlimited. É Unlimited, acho que é assim. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo. E tá aqui. E como disse o Tintim, né? Como diz a própria história aqui no... É uma jornada maravilhosa que vai te surpreender. E, gente, só digo uma coisa. Confie desconfiando, mas ame cada detalhe. É isso. Beijo e bye!